Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Flamengo versus Cuiabá. Cuiabá que só perdeu uma fora de casa. É isso mesmo. Vamos falar também sobre Flamengo versus Palmeiras. Ingresso a preço de ouro nessa final da Libertadores. E por falar na final de Libertadores, tem jogador que jogou com a gente na final, o tal de Alexander-Arnold, que é lá do Liverpool. Ele rasgou elogios para nossa torcida e também para nossa atuação na final do Mundial. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês. Diego Alves completando 200 jogos. Denis Abraão, lá do Grêmio, falando que a nossa defesa é horrorosa. O Grêmio falando, zoando a nossa defesa. Tá de sacanagem, né, meu amigo? E em relação ao Celso Barros, ele abriu o jogo e falou que o Pedro chorou muito, se afogou em lágrimas, querendo vir para o time do Flamengo na época que ele era do Fluminense. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram os jogos ao vivo da Bundesliga gratuitamente. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, hoje, às 8h30 da noite, terá Flamengo versus Cuiabá, partida que vai ser jogada no Maracanã, às 8h30 da noite, com transmissão aí pelo Premier e para algumas regiões pelo Sport TV. Esse jogo a gente tem que ter muita cautela. E por que eu digo isso? A gente não pode deixar de fazer os 3 pontos dentro de casa para a gente não descolar muito mais do que a gente já está do Atlético Mineiro. Sendo que tem uma curiosidade bem esdrúxula aí em relação ao Cuiabá. O Cuiabá, ele já fez 26 rodadas, tem 3 jogos a mais que o Flamengo. E só perdeu uma vez fora de casa, que foi para o Fluminense. Todas as vezes que o Cuiabá foi visitante, pelo menos um empate ele arrancou. Então, que a gente use isso como alerta para a gente não se desconcentrar, não achar que tem nada ganho. O Cuiabá está em 9º colocado, com 34 pontos, e o Flamengo está em 2º, com 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro e que 3 jogos a menos que alguns aí, com 45 pontos. Então, vamos entrar com toda a humildade possível para a gente buscar os 3 pontos. E o Renato Gaúcho tem a volta de vários jogadores, e o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, porque o Isla se envolveu no embrolho aí e não conseguiu voltar a tempo. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga tem uma dúvida, né? O Gustavo Henrique já está apto para voltar, mas pode ser que a gente tenha o Bruno Viana junto com o Léo Pereira, tá? Ou o Gustavo Henrique junto com o Léo Pereira, porque o Gustavo Henrique ficou muito tempo parado, então não sei se o Renato Gaúcho vai pegar e vai botar ele já de princípio como titular. Na volância vai ter o Ilharão junto com o Andréas Pereira e ali no lugar do Arrascaeta, eu acredito que vai estar o Vitinho, tá bom? Aberto pela direita, o Everton Ribeiro. Aberto pela esquerda, o Michael. E de centroavante ali, o nosso Gabigol tá de volta. Por que eu digo que provavelmente o Renato Gaúcho coloque o Vitinho? Eu colocaria o Kennedy para jogar de início e puxaria o Everton Ribeiro para o lugar do Arrascaeta. Queria saber o que vocês fariam. Coloca aqui nos comentários, porque realmente, cara, o Vitinho tem andado bem apagado nos jogos. E o Kennedy, a última partida dele foi brilhante. Então, se eu fosse o Renato, eu colocaria o Kennedy, mas eu acho difícil isso acontecer. Galera, meu palpite para essa partida, vamos lá, 5-0 Flamengo. Meu palpite é esse. Eu sei que eu sempre dou palpites mais humildes, né? Mas eu tô confiante para esse jogo. Confiante, não arrogante. Confiante, tá? 5-0 é meu palpite. Coloque o palpite de vocês aqui embaixo. Lembrando que a gente vai precisar muito de chute de fora da área ou da genialidade de alguém de botar o coleguinha na cara do gol. Tabelas também são muito bem-vindas, assim como cruzamentos. E isso eu digo porque o Cuiabá não é o tipo do time que vai partir para cima, vai propor jogo em cima do Flamengo. Ele vai tentar segurar um empate. Se o Flamengo abrir o placar, aí sim eles vão ter que ir um pouco mais para o jogo, mas também não acredito que eles vão muito para cima. Então eles vão vir bem retrancados, na minha opinião, e isso vai demandar de bastante paciência. A gente girar a bola, chutar de fora da área, né, Andréas Pereira? O cara tem um chute espetacular, então vamos aproveitar e chutar de fora da área, porque essa retranca aí vai vir bem fechadinha mesmo. E é isso, galera. Bom jogo a todos. É partir pra cima deles e buscar, né? O Atlético Mineiro já tá com medo, já que a gente já tá aparecendo. E lembrando sempre, quando eu vejo o Flamengo com 45 pontos na tabela, eu já fico tranquilo, porque eu sempre, desde a década de 90 até 2015, mais ou menos, o meu cálculo pro Campeonato Brasileiro sempre foi chegar pelo menos 44 pontos para nos livrarmos da segunda divisão. E isso, graças a Deus, hoje em dia a gente consegue com muito, muito menos partida. E nação rubro-negra agora, 2 curiosidades sobre adversários nossos que não conseguem esquecer do Mengão, né? Um é o Celso Barros e o outro é o Denis Abraão, lá do Grêmio. Vamos começar pelo Celso Barros. Celso Barros revelou que o Pedro chorou muito
pedindo para ser negociado com o time do Flamengo, isso quando ele estava jogando pelo Fluminense. Isso é importante, né, para a gente ver o carinho, a paixão e o amor que o Pedro tem com o time do Flamengo. Mesmo ele sendo reserva, ele não reclama, ele parte para cima, ele treina muito e consegue fazer os gols quando tem as oportunidades. E aí o Celso Barros, né, na época que rolou aquele imbróglio, o Pedro quer ir para o Flamengo, não sei o quê, e eles acabaram negociando com o clube europeu, o Pedro foi lá numa reunião e o Celso Barros ficou assim chocado. O presidente também do Fluminense ficou chocado dele chorando pedido para ir jogar no Flamengo. Deve ter sido uma cena meio bizarra para os tricolores, né? Mas fazer o quê? Um clube organizado, paga o salário em dia e ainda é a paixão da maioria dos brasileiros. O Pedro não deixou passar batida essa chance que teve de ir para o Flamengo. E aí o Celso Barros até colocou assim em dúvida, né, por que ele foi negociado para a Europa e com uma partida, se eu não me engano, ele jogou lá e voltou e veio para o Brasil, para o Flamengo. Celso Barros, vocês deixaram de ganhar um dinheirinho, né? Que a gente ia pagar mais do que os europeus pagaram. Mas a dor de cotovelo de vocês é tão grande que a gente acabou comprando ele de outro clube, sem ser o Fluminense. Quem se deu mal nessa história foi o Fluminense. Não chora não, ou melhor, chora na cama, que é lugar quente. Em relação ao Denis Abraão, ele é um vice lá do Grêmio, e aí estão reestruturando o Grêmio, tentando tirar o Grêmio da situação periclitante que é a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E quem ele cita? Flamengo. Citou o Flamengo e logo depois falou que o melhor time do Brasil tem uma defesa horrorosa. Não é possível que esses caras estão falando do Flamengo. O cara está em penúltimo colocado. Está falando da defesa do Flamengo que é horrorosa. Horrorosa. Meu amigo, a gente, torcedor do Flamengo, pode criticar e falar que a defesa é horrorosa. Agora, o cara que está em penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro não ganha de ninguém, perde para todo mundo, quer falar a defesa dos outros. Meu amigo, olha o próprio... Olha o próprio umbigo, cara. Ai, nossa, como o pessoal usa o Flamengo para enganjar. Brincadeira. Burro é a gente que cita esses caras. E agora, galera, mais 3 notícias, né? Uma está relacionada à outra. A primeira é sobre Flamengo versus Palmeiras, ingresso a preço de ouro. A segunda, como tem relação com a Libertadores, se a gente ganhar, a gente vai para o Mundial novamente, é em relação ao Arnold, jogador lá do Liverpool, rasgou elogios ao time do Flamengo e se surpreendeu com a nossa qualidade. E a terceira também tem a ver com Copa Libertadores e Mundial, que é o Diego Alves, né? Diego Alves está completando 200 partidas pelo time do Flamengo e a gente vai começar falando sobre os ingressos para a final da Libertadores. Mais de R$ 1.300 cada ingresso para a final contra o Palmeiras. A gente entende que em época de pandemia o valor seja mais caro do que o normal, mas mais de R$ 1.300, pelo amor de Deus, a viagem de ônibus aí, quem tiver caravana, não dá nem isso direito, cara. R$ 1.300 o ingresso, isso aí é podar os torcedores mais humildes para poderem ir aí para o estádio Centenário. É gasto com o ingresso, é gasto com viagem, é gasto com tudo. Pô, é brincadeira, né? Um ingresso altíssimo desse aí, a Conmebol podia botar a mão na consciência. Lembrando que eu critiquei muito quando surgiu essa final única, eu pensava realmente nas pessoas. Como é que vai fazer para a pessoa ir para um outro país, cara? É muito mais caro, a realidade do Brasil não é essa. Então, um absurdo ingressos com preço de ouro. Pô, botasse aí no máximo uns R$ 500, cara. Já tava bom. Mas não, ó, olhão, complicado. E em relação aí ao Alexander Arnold, ele é um jogador do Liverpool e ele deu uma entrevista e, cara, rasgou elogios ao time do Flamengo, se surpreendeu. Ele que estava lá na final do Mundial, Flamengo versus Liverpool, que foi para a prorrogação e foi vencida, infelizmente, pelo Liverpool, no apagar das luzes. O Arnold, pô, realmente ele falou, cara, eu me surpreendi, eu não acreditava que o time do Flamengo era tão bom, a qualidade muito boa, compactado e lógico. Aí, chega a me arrepiar, falou da nação rubro-negra, falou da gente, rasgou elogios também. A torcida deles não parava de cantar, foi uma partida muito difícil, isso me deixa feliz, nos cria casca, eu sempre falei isso da Libertadores. Ah, Pedro, poxa, pra que ir pra Libertadores? Todo ano é eliminado, isso antes da gente conquistar em 2019. E eu sempre falei, só conquista quem tá lá todo ano. E é isso que eu penso também do Mundial. Gostei de ter perdido do Liverpool? Claro que não, mas isso nos criou uma casca, fortaleceu para quando a gente voltar, e se Deus quiser a gente vai voltar em fevereiro do ano que vem, a gente vai conseguir conquistar o Mundial. A gente precisa passar pelo Palmeiras, mas essa casca que a gente está criando, indo para o Mundial, vários jogadores já com essa experiência, pô, isso pode fortalecer muito essa partida decisiva. Se Deus quiser, a gente vai fazer contra o Chelsea, tá? A gente tem que passar primeiro pelo Palmeiras,
Vai ser uma partida dificílima contra o Palmeiras e depois, se Deus quiser, a gente passa pela semifinal e enfrenta o Chelsea. E falando sobre Diego Alves, 200 vezes Diego Alves. O cara assim que pra mim é um dos símbolos da nossa conquista em 2019 e da nossa chegada na final da Libertadores em 2021. O cara é um monstro, fecha o gol. Ah, o pessoal chama ele de Lacoste. De Lacoste. Tudo bem, às vezes ele falha, mas meu irmão, o cara na Libertadores é um monstro, um monstro. Pode pôr na conta dele aí a semifinal, galera. Primeiro e segundo jogo, pode botar na conta dele aí. Fechou o gol, fez milagres. E aí depois o nosso ataque fez o serviço. Parabéns, Diego Alves. Tomara que a diretoria do Flamengo traga um outro goleiro de muita qualidade, tipo o Ivan, e renove com você. Não quero perder o Diego Alves para outro time, mas também queria um outro goleiro aqui. Então, diretoria, se mexe aí, contrata o Ivan se puder e mantém também o Diego Alves para ele passar a bola aí pro Ivan. É isso, Nação Rubro-Negra. Se quiserem comentar sobre esses 3 assuntos, é só vocês escreverem aqui embaixo do vídeo. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fique com Deus, até a próxima e